Agroverdades. Apoio Agrominas e Grupo JD Mito. Olá, amigos do Agroverdades. Inicialmente, gostaria de agradecer a todos aqueles que nos acompanharam durante esse ano de 2019, onde nós obtivemos mais de 80 mil visualizações ao longo desses últimos 12 meses e de vários Agroverdades. Queria pedir que você continue a divulgar o nosso canal, que se inscreva, que curta o nosso canal para que nós possamos ter um 2020 cada vez com mais Agroverdades. Hoje estamos iniciando mais um ano, sempre com muita esperança, mas acima de tudo com muitas dúvidas como sempre. Por que as dúvidas? Porque o ano de 2019 nos apresentou realidades que mostram que o nosso caminho nunca será fácil. Iniciamos o ano com a maior tragédia ambiental do Brasil, o rompimento da barragem de Brumadinho, com a morte de 256 inocentes. Na sequência, tivemos a morte de 10 jovens, ou melhor, 10 crianças no centro de treinamento do Flamengo. Esses dois episódios foram devastadores e causaram grande comoção em todo o país. Mas a tragédia que o Brasil elegeu para realmente apontar os culpados foi uma não tragédia. O que a imprensa brasileira e mundial elegeu como tragédia foram as queimadas na Amazônia brasileira. Repito que elegeram as queimadas na Amazônia brasileira, pois na Bolívia a floresta ardeu em chamas com força, mas lá pode. Lá houve um aumento de 80% dos focos de incêndio, mas horrível foram os 48% de aumento no Brasil. Mesmo 2019 apresentando um número inferior de queimadas à média histórica, a mídia teima em culpar os produtores por um grande desastre ecológico. No entanto, em outras partes do mundo, o fogo pôde arder sem piedade. Foi assim na Califórnia e na Austrália, mas nada disso foi desastre ecológico. As cinzas das queimadas no Congo chegaram ao Brasil, atravessaram o Oceano Atlântico, mas o grande vilão do ano foi o agronegócio brasileiro e suas queimadas na Amazônia. Eu estou sem paciência com essa imprensa estúpida que transforma a adolescente Greta Thunberg em heroína e não informa os brasileiros quem realmente nos importa. Só para exemplificar, alguém se lembra de um herói do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais que ajudou a salvar inúmeras vidas e se sujeitaram a passar horas a fio em meio à lama para resgatar corpos? Não, com certeza pouquíssimos se lembram. Afinal, a personalidade do ano foi a menina Greta Thunberg. Pois para mim pode ser, por exemplo, a tenente-coronel Daniela Lopes, a coronel Kênia Prates, que comandaram equipes de buscas em Brumadinho. Mas você pode ficar com a adolescente manipulada Greta, a sueca. Aqui os brasileiros batem palmas quando uma pessoa do outro lado do oceano dita normas para um lugar que nunca esteve. Bem fez o primeiro-ministro da Austrália, o senhor Scott Morrison, quando a Greta criticou o seu governo. Mandou o seguinte recado, abre aspas, não me cabe fazer comentários sobre o que pessoas de fora da Austrália acham que a Austrália deve fazer. Na Austrália faremos o que acreditamos que é apropriado para a Austrália. E esse tem sido sempre o princípio pelo qual me guio. Não estou aqui para tentar impressionar as pessoas de fora. Aqui, quando alguém de qualquer governo que seja diz algo parecido, é um absurdo, um insulto à humanidade e um passo rumo ao isolamento internacional. Essa foi a essência do ano de 2019. Mas voltemos ao ano de 2020 e ao agronegócio. O que vou dizer aqui vai desagradar muitos produtores e vai desagradar muitos seguidores do Agroverdades. Se alguém perguntar para qualquer pessoa no Brasil qual setor que apresentou o melhor desempenho nos últimos anos,
certamente o agronegócio vai aparecer com maioria esmagadora. Mas essa percepção de importância inclui o produtor? Se olharmos para o esquema da cadeia produtiva do agronegócio que aparece na sua tela, entenderemos melhor o que eu estou dizendo. A cadeia produtiva do agronegócio pode ser resumida em setor de insumos e máquinas, a produção pecuária propriamente dita, beneficiamento, distribuição e, por fim, o consumidor. Se analisarmos superficialmente, certamente chegaremos à conclusão que o segmento mais forte é o da produção agrícola, com seus 5 milhões de estabelecimentos agropecuários. Caso eu tivesse disposto a agradar aos amigos produtores, poderia enumerar 10 motivos para provar que a força do agronegócio é o setor produtivo. Digo que, com certeza, o setor produtivo é a essência do agronegócio, mas é o segmento com menos força. Alguém dirá que a Frente Parlamentar da Agricultura, né, na Câmara e no Senado, é uma demonstração de força do setor produtivo. Pois eu digo o contrário. A Frente Parlamentar da Agricultura é a força do setor de insumos e máquinas, da indústria de processamento, dos grandes atacadistas e varejistas. O produtor brasileiro se sente numa festa que ele não faz parte. Quantos políticos são eleitos pelos produtores e quantos são eleitos pelas grandes corporações internacionais? Tenta o setor produtivo peitar a indústria processadora de carnes no Brasil, dominada por uma indústria, uma única indústria que praticamente mandou na política brasileira durante praticamente 13 anos, esmagando produtor e pequenos frigoríficos. Tente peitar as grandes esmagadoras de soja, tá? O produtor, ele vive nessa ilusão de que ele tem força, mas ele não tem, tá? Aqui no Tocantins, nós tentamos um abaixo-assinado para coibir a prática abusiva de uma toalete que tira quase uma arroba de carne das carcaças bovinas. Não achamos um político que efetivamente abraçasse essa causa. No Rio Grande do Sul, os pecuaristas estão lutando por um crime, porque é descontado 2% do peso das carcaças quentes, dizendo que é uma suposta perda que vai ter após o resfriamento. Isso é um absurdo, é uma vergonha. E ninguém faz nada. Cadê a Frente Parlamentar da Agricultura nessa hora? Ela não vai entrar nessa briga porque lá dentro estão as grandes corporações. Engraçado que era muito bom o produtor, o consumidor brasileiro ir comprar um frango e descontar 2%, 3%, que é a perda que ele vai ter na hora que vai descongelar. Então, o setor brasileiro, o setor produtivo do Brasil precisa de acordar, ele precisa de entender que ele precisa fazer o que os Estados Unidos fazem, o que a Europa faz, que é ter associações de produtores fortes, coesas, unidas, com objetivos únicos. Aqui no Brasil, infelizmente, as entidades, num sistema sindical falido, ao invés das entidades de classe, lutar por aqueles que elas deviam, no caso, por exemplo, as federações da agricultura, lutar pelo produtor, elas foram tomadas por políticos sem nenhum escrúpulos. Em vários casos, eu não vou citar exemplos aqui, mas nós sabemos que tem federação que tem 20 anos, que é dominada por um político. Quando ele não está, é o filho, é o marido, é o irmão. Virou um feudo essas entidades de classe. Então o produtor, ele precisa, tá, de entender o seguinte: é hora de você juntar, se associar, fortalecer sua cooperativa, fortalecer seu sindicato. O produtor rural, e aí o pecuarista é o exemplo mais claro disso aí, é totalmente desunido.
individualista. Você tenta fazer qualquer tipo de reunião para discutir o problema, de 3 mil vem 30, vem 3 às vezes. Aonde que o produtor rural quer chegar? Está lutando com grandes corporações, com pessoas altamente organizadas e não se organiza. São 5 milhões de propriedades rurais sem força, porque não tem organização. Então, o que eu queria pedir, a mensagem que todos estão desejando um feliz 2020, pois eu desejo para o produtor brasileiro um 2020 com organização, com união, fazendo uma classe forte, porque senão ele vai ser, ano após ano, pior. O 2020 vai ser pior do que o 2019. É hora do produtor rural descer do seu pedestal, entender a cadeia produtiva. O setor de produção, ele saiu de um sistema que ele produzia e entregava para o consumidor. Há 100 anos atrás foi assim e deu certo e o setor cresceu. Mas à medida que ele se modernizou, nós passamos a depender de um setor de insumos, que vende adubo, que vende produtos veterinários, que vende máquinas. Passamos a entregar o nosso produto não para o consumidor, mas para grandes conglomerados, tá? Que fazem todo o beneficiamento do nosso produto, que entrega para os atacadistas, que entrega para o varejista, que entrega para o consumidor. Nós ficamos perdidos lá atrás. O produtor só é lembrado quando tem que falar mal. Quando vai dizer que alguém está destruindo o meio ambiente, não é o trator da marca tal, não é o insumo da marca tal, é o produtor que está envenenando os rios, é o produtor que está desmatando. Quem produz os insumos, tá, normalmente é dado um peso bem menor. O culpado é sempre o produtor. E ele é culpado porque ele é desorganizado. Então eu sei que muitos não vão nem chegar nesse ponto aqui para ouvir isso. Mas ou vocês, produtores, se organizam, ou nós vamos continuar sendo o elo mais fraco da cadeia produtiva do agronegócio. Em 2020, com organização para buscar independência e, principalmente, nos dar a importância que temos. Espero que essa mensagem minha, um tanto brava com os produtores e com o setor, sirva não para te deixar irado, mas para que te faça refletir sobre a nossa situação. Estude a cadeia produtiva do agronegócio, sinta o quanto que você isoladamente é fraco e o quanto que, agrupado em grandes organizações, nós podemos fazer o agronegócio brasileiro bom, não só para quem vende insumo, para quem beneficia e para quem distribui, onde todos possam ganhar de forma igualitária. Um feliz 2020. Esse é mais um Agroverdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Agroverdades. Apoio Agrominas e Grupo J. Demito.